E, e aí ela vai parar de gravar para depois a gente para as dúvidas, tá? Show. Então, eu vou fazer essa parte de retomada mesmo. Na aula anterior, a gente falou sobre o posicionamento de marca, como construir um movimento e principalmente o que é uma construção em 2026, isso para o digital e também para mídia off. Mídia off é quando você está frente a frente do seu público. E a gente escutou, assim, desde pequeno, né, que a melhor propaganda é de boca em boca, seja uma cidade pequena ou uma cidade grande, mas a gente sabe que em 2026 as pessoas querem pertencer a uma marca, a um produto, a um serviço. Então, a gente trouxe muito essa questão de como construir uma história. Então, eu estou reprisando a aula que foi anterior, esse é o quarto encontro, isso foi, então, conteúdos do terceiro encontro, que a gente falou sobre a história mais contada do mundo, que até hoje é, e até quando ele vir a este mundo que nós acreditamos que é Jesus Cristo. Por quê? Porque várias pessoas contam de várias formas como recebeu o milagre, de que forma que isso moldou a sociedade, naquele momento até hoje. E a maioria das pessoas sabem que, assim como a gente, que Jesus Cristo não vendeu um produto, ele vendeu então uma ideia, uma identidade, ele tornou comunidade de pessoas que acreditavam naquele senso de pertencimento e gerou transformação. E é isso que a sua marca precisa estar hoje à frente. Então, uma frase muito impactante é CPF sem história. Se a sua história não tiver na sua vida, no seu eu, trazendo para o seu CNPJ, eu confirmo para você que ele não vai se tornar algo sólido, rentável. Sueli, mas como que você fala isso nos conteúdos? Rede, TikTok, que é já que vai trazer com muita expertise a parte de vendas, estratégia. Como que isso acontece, Sueli, de fato? O que que nós vemos hoje? Um mercado muito saturado de produção, conteúdos muito saturados de produção, em estúdio, aquele cenário, as pessoas querem algo leve, gente. É abrir a câmera, se estiver no meio assim de um parque, caminhando, ou um meio do parquinho com as crianças. Tem que ser algo leve. O ser humano quer conectar de novo com outro ser humano, de forma leve. E é algo que conecta de forma o quê? Que identifica, por exemplo, eu vou ter que tomar mate aqui. Tô aqui com vocês tomando um chimarrão. E aí vocês vão falar assim, nossa, mas aqui tá um calor no Maranhão. Pois, aqui no sul tá fresquinho. Então, mas não é um mate, mas tem um tereré. Então, o que conecta? É história e também aliado com outras características que a gente tem no nosso dia a dia, né? Como família, como cultura, como gastronomia, como vestimenta e assim por diante, consumo, tá? Então a gente entendeu que as pessoas, os consumidores nossos, acabam nos indicando como evangelizadores da nossa marca. Isso gera conexão, uma aliança poderosa que você tem que usar assim ao seu favor. E a gente reprisou então os três pontos de venda estratégico. A pessoa veio com uma dor, veio com um desejo para você, e esse desejo se torna o quê? Realidade. Então, tira da dor, vai para o sonho, do sonho vem para o desejo da ação e compra. Ah, mas eu quero tanto isso, ouvi isso na internet, estou procurando. Então a pessoa ela está ou com um desejo de compra por uma necessidade ou porque ela nem precisa, mas ela quer consumir, pertencer, ou ela realmente quer, né, seja um odor, talvez que a Samara usa muito essa questão do cheiro. Ela ama cheiro de cabelo, estava me ensinando agora há pouco, gente. Então tá sendo gravado agora, mas anteriormente a gente estava falando sobre isso, sobre o cabelo oleoso, o que que é bom. Então, essas dicas já é uma dor minha já. O que que eu compro de shampoo bom? Qual que é a mistura? Tá vendo? É uma dor, realidade. Então, ó, melhora a alimentação, cuida disso, mas também usa um produto bom. Então, ela vai trazendo soluções e vai me dando confiança de eu saber que ela é especialista nisso, né? Tá. Então, a gente parou nessa parte aqui. Quem comanda serve. E quem serve também comanda. Então, a gente parou no storytelling, que significa story. Storytelling. Story significa do inglês para o português é história na tela. Seja tela de um computador, seja tela de um celular, seja tela dos olhos do ser humano. Aqui, quando a gente fala tela, a gente está falando no contexto de tela de olhar. Então, mas Suelen, eu vi um vídeo que me conectou, eu vi uma palestra, um treinamento, um conteúdo, uma apresentação. Seria nesse sentido também? Sim. A gente chama no sentido de narrativas, histórias que vão, sabe, dar aquele uau na história, que muda até o senso, assim, a velocidade da voz, já dá aquele sussurro, já dá aquela energia. Então, as histórias, que nós sabemos contar histórias, elas têm um fio chamado narrativa que liga do começo da história, o meio da história, o ápice da história
e o final da história. Isso chama narrativa, é um fio, gente. Como que eu conto isso para o meu cliente, né? Como que eu trago isso de forma estratégica? O foco em vendas, que a gente vai conectar cada vez mais a entrega que a Jaqueline vai trazer aqui para gente. É quando a gente identifica que essa história tem que ser uma forma vendida comercialmente apresentada para o nosso cliente. Então, ela tem que não somente ter uma história em si, de realidade, de transformação de vida, mas tem que gerar também uma estrutura emocional que liga a história da pessoa, que é a história da jornada do herói, com a dor do cliente. Então, se o seu produto e serviço traz uma solução na dor que a pessoa traz, igual a gente falou hoje, agora há pouco sobre a questão do meu cabelo que tá oleoso. Então, se ela trazer uma solução de um produto e o link para mim, eu não vou pensar duas vezes. Vai chegar na minha casa, ela vai receber a comissão dela e bingo. Então, como eu vou apresentar essa história de forma que vende para o meu cliente, tá? E a gente traz aqui a mesma pirâmide de criação desse produto e serviço apresentado de forma aí que vende, que gere lucro para você, né, para sua marca. Que é o seguinte, gente, ó. Todo mundo tá me acompanhando aqui na minha tela ou não tá aí na minha tela? Que tela vocês estão vendo para mim? Só me confirma. Tá aparecendo só a arte da mentoria. Não acredito, eu tô passando todos os slides e ele não tá compartilhando, gente. Vocês acreditam nisso? Deixa eu só parar aqui tudo. Eu vou compartilhar de novo. Nossa, eu vou reprisar. Porque eu tava confiante que vocês estão. Aham, aham. Falei, Jesus. Deixa eu voltar aqui. Eu vou reprisar tudo que eu falei, gente, porque isso aqui é importante, tá? Então, eu falei sobre storytelling, vocês vão ter o material como já tem lá, né, Jaque? Na plataforma já, ok, o PDF, tô reprisando então aqui, vocês vão ver a gravação. Falei agora, então, sobre a questão de transformação com a história do herói de forma que vende, que foca nessa questão de trazer solução, tá? E aqui, então, de fato, estamos nessa pirâmide que eu falei para vocês de criação e vendas, tá? Então, sempre o teu produto tem que ter uma história que conecta com a identidade sua, do teu produto com propósito. Ah, mas é um produto que vende, mas ele tem que estar alinhado com a sua promessa, com a sua verdade. Por que que você está conectando esse produto com a sua vida? Porque hoje em dia, e a Jaque vai falar muito bem isso, eu não posso atropelar essa parte. Hoje o Instagram, se não tiver hashtag publi, você não pode fazer uma divulgação lá dentro. Você pode receber banido, você pode ser banido. Então, né, Jaque, você vai trazer tudo isso, eu só vou trazer uma pincelada. Então, tem que estar muito conectado e de uma forma muito simples que a pessoa sinta que aquilo é natural. Tem que ser natural, tem que ser leve, tá? Mas, Suelen, eu não tenho filho, talvez, para brincar e dar uma solução ali no vídeo, gravando com ele e mostrando como ele pode usar um perfume infantil, por exemplo, que a Sami tem filhos. Uma criança pode usar perfume? Pode. Pode usar um creme na escola? Pode. Mas é da linha infantil? Você vende? Bingo! Simples. Criança pode chegar, mamãe, que tem de bom já vendo você passar, entende? O perfume, o que é bom, mãe? E aí tem uma bancada de perfume você mostrar. Ou você falar um dia num vídeo e falar assim, essa inspiração é nesse perfume XY. E trazer solução com identidade. As pessoas se conectam porque é real. Tá, mas por que que tem uma história? Porque as pessoas pertencem a uma comunidade. Seja a comunidade do bairro que mora, seja da cidade que mora, seja onde ela estiver conectada, ela pertence a um lugar, entendem, gente? Tá? Igual a gente pertence à mentoria que a Jaque abriu, que é desde o evento Café com Elas, que é aí no Maranhão, em Santa Inês. Então a gente pertence e gera um símbolo de 8 anos de carreira, 8 anos trazendo mulheres, vivendo empreendedorismo, vivendo com propósito, com entusiasmo, com uma nova versão, né, de negócios para o Maranhão de forma totalmente disruptiva, mas que traz sim visão estratégica para mudança de mentalidade, estratégia, de ousadia, enfim. Então isso gera um símbolo. Por que que é um símbolo? Então vamos pensar comigo, gente. Tem um diamante. Esse símbolo, se bater o olho junto com mulheres diamantes de sucesso na mentoria, vocês vão lembrar de quem? Jaqueline. Vocês vão ouvir uma música que a Jaqueline usa nos stories para falar sobre a mentoria As Mulheres Diamante, ó, Mulheres Diamante. Já tem até um nome próprio, elegante. Ela se veste, o batom vermelho é a marca assinatura dela, facial é da Jaqueline, gente. Eu posso ver os stories dela todos os dias. Aquele batom vermelho, o sorriso no rosto e o brilho nos olhos dessa mulher é impactante. Então, isso é símbolo.
Isso é característica histórica dela junto com o artístico, porque é belo, é harmônico, não grita, é suave, é feminino. Então a tua marca, assim como você é o rosto da sua marca. Você tem que contar essa história de forma única e tem que ressaltar todos os dias. Porque se você vende um produto que ele é da beleza, se ele é do cheiro, você tem que mostrar, você tem que impactar, você tem que vender isso. Antes de vender, você está vendendo o tempo todo. Então, ao mesmo tempo, um político, né? Por que que é um contexto político? Eu vou falar de política em 2026, Suelen, em época de eleição. Não é sobre política. É sobre você, a sua marca, se tornar coragem para liderar outras pessoas e mostrar que você acredita na tua mensagem, que você acredita na sua luta, na sua causa, no seu legado. Você defende a sua marca, você defende, você coloca a cara e fala assim: vem que meu produto é bom, que eu dou segurança, que tem garantia, que é o melhor perfume no mercado. Quem que a gente tem isso no mercado? Virgínia. Cheiro de rica. Rica. Gente, para tudo. Ela faz assim, né? Para tudo. Isso aqui é cheiro, ó. Mimimi, mimimi, mimimi. Gente, vocês estão vendo o símbolo? Ela é corajosa. E você vai ver lá os comentários, um monte de coisa. Cadê 3 meses sem receber meu produto? Porque um mês, uma semana, logística. Mas a demanda é altíssima, porque ela vende aquilo que ela acredita. Lógico que tem, né? Um faturamento exorbitante. Mas antes não era nada, entende? Então, a mensagem é muito clara para o público, é claro, e move uma economia de visão. Porque o que ganha hoje, de forma econômica, é quem, muitas vezes não é quem já tem um monte de título que tá na internet estourando, é quem tem uma mensagem clara. Vocês vão ver isso muito. Tem vídeos simples, igual eu falei pra vocês, hoje, uma câmera, uma pessoa falando ali frente a frente, tá movendo mais multidões com testemunho, com vivência, mostrando um produto serviço, do que dentro de um escritório tudo fechado. Entende? Então as pessoas estão se modernizando. Então, quanto mais simples o vocabulário, mais simples o uso do produto e do serviço, bingo, bingo, é agenda, é farta. E aqui a história do herói. Aqui é uma ferramenta, eu vou deixar para vocês, tá? Esse aqui eu vou deixar depois uma atividade em PDF para já que subir lá. É uma atividade de 12 pontos, como você pode escrever, ou melhor, você vai mandar essas perguntas para a IA. Eu vou fazer um prompt para vocês. Se qualquer coisa, deixo lá no grupo, tá, já? O que você acha melhor do que uma atividade de escrita? E aí, joga na IA e conversa com o ChatGPT. Chat, você conhece sobre a minha história, você conhece um pouco de mim. E é o seguinte, eu vou deixar 12 pontos aqui para você falar sobre o meu produto e serviço, para me destacar na internet e fazer conteúdos para vender. E aí você vai usar, copia e cola que eu vou te mandar, que é já que vai deixar lá no grupo, onde ela desejar, e aí você vai trocar uma ideia com o chat. A linha de conteúdo que você tiver, como você se posicionar, você vai usar isso para fazer dinheiro. Você vai estar na frente do mercado, assim, de 90% das pessoas, 98% das pessoas. Que isso aqui vai ser muito impactante, tá? Deixa eu só continuar então. Tá preparado para construir isso tudo, gente? Faz sentido para vocês? Faz sinal para mim. Estão me ouvindo, né? Maravilha. Então vocês vão construir isso de forma muito única. Então, essa minha entrega, essa aqui é a parte final do que a gente teve encontro terceiro, foi semana repassada, não, semana passada na quarta-feira, tá? Então, qualquer dúvida, você tem um grupo do WhatsApp, você tem como aí mandar a mensagem para o nosso suporte geral, que é eu, a Jaque ali para tirar dúvidas. Manda pergunta, manda áudio. Sami, você tá aqui no ao vivo com a gente, que as meninas estão entrando ainda, né? Manda pergunta, como que eu faço isso? Como que eu faço dinheiro com isso aqui? Vocês têm que perguntar. Show? E eu quero que essa aula aqui, ó, assim como que a aula da Jaque vai trazer daqui a pouco, vai assim alavancar de faturamento, escalar, tá? Então, aproveitem e é uma honra caminhar com você mais uma vez aqui. Muito obrigada. Peraí.